já dissemos, neste mês nós estaremos refletindo exatamente sobre esse tema, a alegria do Senhor. A alegria do Senhor, e ela produz força, como bem disse o texto que lemos, Neemias 8:10, que a alegria do Senhor nos fortalecerá. Então ela é fonte de força. Mas nós queremos ficar com Filipenses. Eu vou reler o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo de número 4, na versão NVI, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Eu vou repetir. É um grande mandamento da Escritura, um mandamento divino, que o apóstolo Paulo escreveu na inspiração do Espírito Santo. Nós precisamos trazer à nossa memória este mandamento divino. Vou repetir: alegrem-se no Senhor. Aliás, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Eu já entrei aqui rapidamente, mostrando o contraste da alegria do carnaval e a alegria gerada pelo Senhor na nossa vida. Às vezes as pessoas pensam que a manifestação da alegria, até lemos já aqui também Neemias, capítulo 8, disse que o povo de Deus estava ali, e estavam comendo, bebendo. Era muito comum, não é, nas festas, haver esse compartilhamento, eles se alegravam juntos, como também no Novo Testamento, a alegria, compartilhar a alimentação, a ceia juntos. Tanto tinha a ceia do Senhor, não é, com os símbolos do corpo e do sangue do Senhor, como também tinha aquelas chamadas festas HP. Então, mas nem sempre, não é? A festa, a comida, a bebida, o sorriso, são símbolos de alegria. Às vezes a pessoa está sorrindo e não está alegre. Outras vezes ela está chorando e está alegre. Porque o choro pode ser também uma expressão de alegria. Por exemplo, quando estamos adorando ao Senhor, nos alegrando nele, muitas vezes choramos. Então, não é certo você radicalizar e polarizar e dizer que só o sorriso é símbolo de alegria. Mas o fato é que nós vemos, por ocasião do carnaval, não é? As várias expressões também de alegria. As pessoas, como desde o começo na Babilônia, onde foi fundada essa festa, carnaval, depois no Egito, depois a Grécia, né? Com a mitologia grega, o deus Baco, daí veio o nome Bacanal. Então, a origem do rei Momo também foi lá na Grécia, toda aquela mitologia grega, o deus Baco, ou também chamado Dionísio. E então, essa festa vem rolando, chegou ao Brasil, não é? E hoje, um dos símbolos, o Brasil tem sido esse símbolo do carnaval. E eu já disse que é uma festa que tem trazido não só essa alegria passageira, e o resultado dessa alegria tem trazido consequências sombrias, drásticas, destruição de famílias, gravidez precoce ou indesejada, enfim, morte, violência. É uma festa que tem gerado muitos males. E nós queremos exatamente nesse mês estar fazendo esse contraste de como é diferente aqueles que se alegram no Senhor, que buscam alegria e felicidade na fonte certa, que é Deus. Então Deus deve ser nada mais, nada menos do que a fonte da nossa alegria. Então estudar a alegria na Bíblia vai nos trazer fundamentos, vai nos trazer a consciência, não é, a certeza de que a verdadeira alegria, a alegria perene,
que está na pessoa, independente do tempo, independente da situação, independente da circunstância. É por isso que Paulo diz: alegrem-se sempre. Então sempre é sempre mesmo, é um estado de alegria perene, é a plenitude da alegria. Então nós podemos aprender na Bíblia que a alegria deve ser sempre em primeiro lugar. Qual o tempo da pessoa se alegrar? Em que tempo? Sempre é a resposta. Qual o motivo da alegria perene de sempre? É o Senhor, é Jesus. Ele é o motivo, Ele é a razão, Ele é a fonte e é inesgotável. Nesse texto a gente já vê assim de forma clara como nós podemos aprender sobre a alegria, que não é aquela alegria que o mundo dá, não é a da praça da alegria, não depende de um cômico, não é de um humorista, mas é uma alegria. Estejamos muito certos, não é? Respondendo essas duas primeiras perguntas, não é? Então, em que tempo? Qual é o dia? Qual é o mês? Qual é o ano? Então, sempre. A alegria deve ser sempre uma característica e uma virtude que deve habitar no crente. De onde ela vem? Ela provém do Senhor. E vejam que esta carta de Paulo aos Filipenses, ela foi escrita na prisão. Paulo estava preso. Paulo estava ali e antes tinha passado em Filipos, conforme está lá em Atos capítulo 16, ele tinha sido preso em Filipos, os irmãos conheciam a história de Paulo, e ele foi solto porque ele era cidadão romano, e não deveria ter sofrido aqueles açoites naquela cidade, e é por isso que depois, as autoridades ali, responsáveis por aqueles chicotes, aquela prisão, eles temeram e logo colocaram Paulo livre da prisão. E os irmãos de Filipos, eles eram muito amados por Paulo, e ele também os amava. Nesses 4 capítulos nós vemos a doçura desse escrito. Você tem uma ideia, aproximadamente 17 vezes, em 4 pequenos capítulos, nós podemos ver a palavra alegria, ou sinônimos, ou similares, como gozo, regozijo, alegria, alegrem-se. Então, aproximadamente, a alegria é a tônica. Essa poderíamos chamar como a carta da alegria. E desde o começo, nós vemos aqui esse clima de alegria, ainda que o apóstolo estava na prisão. Seria a pessoa menos indicada aos olhos humanos, pela compreensão humana. Seria a pessoa menos indicada para escrever uma carta sobre a alegria. Mas como disse, a alegria do cristão é independente da circunstância. A alegria do cristão está no Senhor. Por isso mesmo que ela é uma alegria perene, plena, constante. E o que nós poderíamos chamar é um sentimento de contentamento. Se você for ver o que significa alegria, é exatamente esse sentimento de contentamento, é prazer, é satisfação. E nós podemos ver aqui essa alegria expressa de várias maneiras. Eu falei no começo em várias expressões e manifestações da alegria, como sorriso, como partilhar alimento, como até o choro. Mas na verdade aqui nós vemos nesta carta algumas expressões, manifestações de alegria. Então logo no começo da carta nós vemos que o apóstolo fala da alegria que ele sente na oração. Então vejam bem, como a alegria vem do Senhor, e sem Ele nada podemos fazer, e tudo que fazemos dependemos dEle. Assim deve ser a vida do cristão. Paulo começa dizendo no capítulo 1, versículo de número 4, eu faço sempre oração por vocês com alegria. Então vejam, aquilo que muitos de nós na igreja hoje acham uma coisa maçante, acham difícil orar,
Quando se diz vamos orar, muitos saem para os corredores da igreja, outros vão até para os sanitários, outros buscam conversar lá fora, porque a oração é como se fosse algo enfadonho, porque as pessoas, ainda muitos de nós, não sabemos o que a oração expressa, porque dentro de nós ainda não assumimos, ainda não vivenciamos, ainda não encarnamos esta realidade cristã de que a oração é uma fonte de prazer. Quisera Deus que todos nós pudéssemos cada dia buscar este prazer na oração. Então, oração como fonte de prazer, com alegria. E por que a oração que Paulo ora aqui, ele diz que é uma fonte de alegria? É porque a oração é comunhão. Ou você já viu alguma moça, algum rapaz, né? Alguém que ama, sentir enfado de conversar com o amado ou com a amada? Façamos esta analogia. Quando a pessoa ama tudo aquilo que ela gosta, não é? Tudo aquilo que ela manifesta prazer, então ela vai sentir realmente esse sentimento no contato, na conversa com essa pessoa, no diálogo, na interação. Então assim também o cristão, ele sente a alegria de interagir com Deus na oração, de ter intimidade com o Senhor, de compartilhar com Ele os seus sentimentos, os mais diferentes sentimentos. A oração é esse momento que nós temos intimidade, relacionamento. Então é preciso redescobrir aquilo que o apóstolo, que as igrejas, não é, conforme vemos no Novo Testamento, elas tinham esse prazer de orar. Eles falavam de oração, eles exercitavam a oração no dia a dia, de forma contínua, não como uma obrigação imposta, não como algo tirano, não como algo triste, ruim, que incomoda. Muito pelo contrário, a oração era um momento de prazer, aleluia, um momento de intimidade. Eu sei, oração muitas vezes também é uma batalha, é a hora que a gente está ali batalhando, pedindo ao Senhor libertação para A, cura para B, edificação para C. Na hora da intercessão, muitas vezes se torna uma batalha, mas é muito mais que batalha, é a vitória da alegria na nossa vida. Que o Espírito Santo, o fruto do Espírito, uma das porções do fruto é exatamente a alegria. Então o Espírito é quem nos inspira a orar, que ora conosco, e Ele libera no nosso ser o fruto que é dele. Então o fruto é do Espírito, e uma das porções do fruto, uma das modalidades do fruto é o gozo. As 3 primeiras porções: amor, gozo e paz. E você veja como interage gozo e paz, como interage alegria e contentamento, como interage satisfação e prazer. Então nós precisamos descobrir, redescobrir, repensar a nossa vida de oração. Então um cristão que tem comunhão com o Espírito, o Espírito, ele promove em nós esta inspiração, esse desejo de orar. E quanto mais a gente ora, mais a gente vai aumentando a intimidade e mais vai desejando orar. Não pense que você começar a orar, e você começar a orar com sinceridade, e se você começar a orar realmente, reconhecendo o que é oração, nunca pense que você vai diminuir seu tempo de oração. Você vai sempre querer estar aumentando seu momento de relacionamento com Deus, de prazer, de alegria. Eu lhe convido, eu lhe desafio. Comece
pelo menos orando 10 minutos, 5 minutos por dia, e nesse espírito de busca de Deus. Na verdade, a oração é uma busca de Deus, e quem busca Deus está buscando alegria, porque Deus é fonte da alegria. É isso que eu quero na Bíblia mostrar a você aqui, e especialmente essa carta aos Filipenses. Se oração é buscar a Deus, Deus é fonte de alegria. Então a proporção que você vai orando, buscando a Deus, você vai aumentando a alegria. Experimente, faça isso. É aquilo que o salmista diz: provai, vede, veja que o Senhor é bom. Então aumente o seu tempo, porque Paulo diz: eu sempre tenho alegria, eu oro com alegria, e oro sempre com alegria por vocês. Então ele tinha alegria de orar, e na verdade a gente pode ver isso em todo o texto bíblico. Eu gostaria de compartilhar somente um, para mostrar essa alegria que a oração promove, e está de forma tão clara. Jó, no livro de Jó, nós vamos encontrar esta alegria. Jó capítulo 22, Jó capítulo 22, de 25 a 27, nós vamos ver a alegria do Senhor que vem na oração e pela oração. Comunhão, intimidade, relacionamento com Deus, busca de Deus. Veja o que diz Jó 22, atente bem para estas palavras, de 25 a 27. O Todo-Poderoso será o seu ouro, será para você prata escolhida. Aquilo que Jesus falou na parábola da pérola de grande valor, Jó está falando aqui que o Todo-Poderoso, que Deus, deve ser o nosso ouro e a nossa prata escolhida. Versículo 26, é certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. Ele está afirmando que nós vamos encontrar prazer em Deus, o Todo-Poderoso, e vamos erguer o nosso rosto. Você sabe, quando Jesus orou, acho, salvo engano, Lucas capítulo 10, que os discípulos chegam com um relatório da tarefa que Jesus, da missão que Jesus tinha dado para eles, de irem às ovelhas perdidas da casa de Israel, pregar a mensagem do reino, e eles voltam alegres, animados, e dizendo que o Senhor tinha feito maravilhas, até os demônios se submetiam a eles. Jesus olha para cima, ele ergue os olhos para o céu, assim como o Jó está dizendo aqui, que nós, enquanto buscamos o prazer em Deus, erguemos os nossos olhos, e Jesus faz uma oração, ergue os olhos e diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Essa era uma expressão de levantar os olhos aos céus, e enquanto falava com Deus, assim como a gente também pode de joelhos, ou em qualquer situação, nós podemos orar a Deus. Agora veja o versículo 27, e a Ele orará, e Ele ouvirá, e você cumprirá os seus votos. Então vejam, primeiro ele diz que o Todo-Poderoso é o nosso ouro, quer dizer, o grande valor que nós damos a Deus, na busca de Deus, na comunhão com Deus. E ele diz: e é certo que você vai achar prazer nele, você vai encontrar alegria no Senhor. É aquilo que Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Então é certo que você vai encontrar esse prazer, e você vai erguer o rosto, vai orar, Ele vai ouvir, e você vai cumprir aquilo que votou ao Senhor. Amém. Oh Senhor, abre os nossos olhos, desvenda os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua palavra, do Teu mandamento, e que possamos ver e cumprir e vivenciar. Então esta alegria que vem do Senhor, ela se expressa através da oração. E veja, e há um feedback, há um fenômeno de retroalimentação.
Quando você tem prazer de buscar a Deus, e quanto você mais busca, mais você tem prazer. Então aquilo que a gente chama de feedback. Ora porque tem prazer e aumenta a alegria porque ora. Então vai ser aquele crente que dificilmente, um crente que tem esse prazer em Deus, ele se fortalece, porque o gozo do Senhor é quem nos fortalece. Dificilmente esse crente vai ser vencido pelo diabo, vai ser seduzido pelas fantasias e as ilusões terrenas, porque ele vai ter força nas aflições, porque a fonte de alegria vem do Senhor e a alegria fortalece. Então que possamos a cada dia e cada vez mais compreender que o gozo do Senhor na nossa vida, e só o gozo que vem dele, de fato vai nos fortalecer, e nós vamos orar, e nós vamos encontrar nessa carta muito mais a alegria da oração, a alegria do serviço sacrificial. Para que a gente não deixe esse primeiro momento muito longo, nós vamos cantar mais um hino, e vamos então depois voltar com a reflexão. Então vamos cantar. Irmã Helena, pode cantar. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chuva na terra, nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim. Estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Nós vamos continuar refletindo nesse tema que está lá em Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então a alegria, como esse mandamento, nós podemos ver que o apóstolo Paulo estava na prisão, como já dissemos, e vemos
por exemplo, que independente da situação, você vê que a alegria do mundo, muitas vezes, as pessoas é difícil, né? Às vezes você está numa loja, em algum lugar assim, as pessoas estão sempre falando: ah, se eu tirasse na loto, eu seria feliz. Ah, se eu pegasse a Mega Sena. Então a alegria das pessoas consiste no aqui, no agora, no efêmero, naquilo que enferruja, naquilo que passa. Mas a alegria do cristão é no Senhor. Por isso que é aquilo que chamamos de plenitude da alegria, ou alegria perene. Vejam, nós estávamos dizendo no primeiro momento de que a alegria ela se manifesta, por exemplo, não somente como aquele símbolo do sorriso, não é? Muitas vezes um símbolo, mas a pessoa pode expressar alegria, não é? Humana, terrena, um sentimento meramente humano, através do sorriso, nada contra. Até a gente sorria, Jesus te ama, então pode sorrir, e é até bom para a saúde, né? Está provado. Então vamos sorrir, vamos compartilhar alimento, não é como lá em Neemias 8, mas muitas vezes expressamos esse sentimento de alegria chorando, expressamos na oração, e aqui Paulo vai mostrar uma outra expressão de alegria, ainda no primeiro capítulo. Então hoje nós estaremos refletindo exatamente dessas expressões de alegria no primeiro capítulo da carta aos Filipenses. Já vimos no versículo 6, que é a expressão de alegria, aliás, no versículo 4, através da oração. Agora, Filipenses 1:25, uma outra expressão de alegria. Ele diz assim: e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e alegria da fé. Então a fé, o gozo, a alegria que a fé promove. Então a fé alimenta a alegria vai aumentando a fé, a alegria que vem do Senhor, a essa interação. E Paulo fala desse gozo da fé. Porque a fé tem um gozo. A Escritura está realmente cheia, não é? De demonstrações desse gozo gerado pela fé. Porque sabemos que se a alegria vem do Senhor, e o Senhor é autor e consumador da fé, então a fé que o Senhor nos dá, ela promove gozo. É por isso que Paulo fala do gozo da fé. E essa fé aqui, a fé salvífica, sabe, a fé da salvação, a fé que promove a redenção, a fé que promove o perdão dos pecados. Se você lê em Salmos 32, você vai ver que é feliz o homem cujo pecado é perdoado, no versículo 1. Então é a alegria do perdão que a fé traz. Mas ele continua no versículo 2 do Salmo 32. Feliz o homem que não lhe é imputado pecado. Imputação de pecado, não recebe, é aquilo que nós chamamos de justificação. É a justificação que nós recebemos pela fé. Pela fé somos justificados. Então a fé promove esse ato de inocência. Deus nos declara inocentes através de Cristo e através da fé, porque é a fé que salva, é o gozo da salvação. Então veja que esta carta, que ela é de fato a carta da alegria, que mais de uma dezena de vezes está registrado aqui, Paulo mostra, além dele dar o mandamento, ele mostra também caminhos que nos levam a essa alegria, ou expressões desta alegria. Quando ele fala de gozo da oração, de alegria da oração, e agora a alegria da fé. Então, veja como o crente tem incontáveis razões para ser alegre. Pensar no perdão dos pecados, pensar na justificação, no ato de que nós não sofremos mais a imputação de pecados. Agora o Senhor nos declara inocentes. Vejam a alegria que produz o fato de saber que somos eleitos.
feitos pelo Senhor, de que o Senhor nos predestinou para sermos vocacionados, adotados, filhos por adoção. Então veja o produto da fé, da alegria dessa fé, que promove essa convicção, essa confiança, a salvação em Jesus Cristo. O crente tem realmente incontáveis motivos para ser alegre. E muitas vezes nós não acordamos, nós ficamos de olhos fechados e não vemos. Por isso que Paulo, quando ele fala desse gozo da fé, também lá em Efésios capítulo 1, ele ora para que os irmãos tenham os olhos iluminados, para que compreendam essa vocação, esse chamamento para a alegria, para o prazer. Não é o prazer que o mundo dá, não são as expressões de prazer mundana, o prazer do vinho para manifestar alegria, aí no final termina embriagado, jogado na rua, com problemas seríssimos. Não é expressões de alegria do mundo, como riquezas. Acabei de falar a Mega Sena. Quantas histórias tristes de pessoas que foram sorteadas na loteria, que tiraram a Mega Sena e que por conta disso tiveram problemas seríssimos na sua vida. Mas, como diz o sábio, não é? A bênção do Senhor não acrescenta dores. Então a alegria do Senhor, ela não vai acrescentar dores. Muito pelo contrário, ela vai ser um bálsamo. Então a fé, a alegria da fé, porque a fé é exatamente o Senhor que nos dá o perdão, nos dá a justificação. E nós podemos ver isso muitas vezes na Escritura. A expressão de alegria quando a pessoa recebe a salvação. Na verdade, o Salmo 16, salvo engano, o versículo 11 diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Uma outra versão diz, na presença do Senhor há fartura de alegria. Acho que é na NVI, diz a plenitude de alegria. Então, quando a pessoa recebe a salvação, que é exatamente a presença do Senhor, sabe? Por exemplo, quando Pedro pregou, ele diz, arrependei-vos, crede no Evangelho, os vossos pecados serão perdoados e vocês vão experimentar a presença do Senhor e o refrigério pela presença do Senhor. Atos 3,19. O arrependimento que vai gerar o refrigério pela presença do Senhor. Então é a alegria que a presença do Senhor traz por ocasião da salvação. Vejam, por exemplo, lá em Lucas 19, quando Zaqueu estava lá em cima daquela figueira brava, e Jesus diz, hoje eu quero estar na tua casa, e Jesus vai, se reúne alegremente naquela família, e quando Zaqueu recebe Jesus, a palavra de Deus diz que Zaqueu recebeu com alegria, Zaqueu recebeu com gozo, e aquele gozo de Zaqueu, gerado pela fé que chegara, pela presença do Senhor na sua vida, Zaqueu experimenta um novo sentimento. Aquele homem que era ganancioso, que roubava, que era fraudulento, de repente há uma transformação. A alegria no coração traz um renovo, traz uma transformação, uma mudança, e vai arrancando ganância, vai arrancando pecado. A alegria chega como uma torrente, a alegria chega como uma fonte. Por isso que Jesus disse, não é? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Então, é essa alegria verdadeira que nós precisamos buscar. A pessoa pode dizer, eu queria ter essa alegria aí que a senhora está falando. Eu sou crente, tenho não sei quantos anos e não sinto essa alegria. Não sente? Não é de admirar. Não busca Deus. Porque essa alegria, já disse desde o começo, os que buscam a Deus, não é?
independente da situação, eles vão experimentar. E quando chegou essa alegria no coração de Zaqueu, foi promovendo assim como uma faxina, né? A alegria chega como um remédio, que vai limpando, que vai tirando, que vai arrancando aquele homem ganancioso, fraudulento, ladrão, aquele publicano que só sabia roubar, defraudar as pessoas. De repente, o gozo da salvação, ele diz assim: se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes, e eu vou repartir os meus bens com os que não têm. Ele se torna generoso. Vejam, alegria traz generosidade, alegria traz o reconhecimento do pecado, porque a alegria é esse rio de água viva que está dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. O Espírito Santo está nos desafiando e mandando: alegrem-se sempre no Senhor. Afaste, quando a alegria chega, até a tristeza salta de alegria, né? Onde o Senhor está? Eu não sei se é um hino, né? Um corinho que fala assim, eu não me lembro bem, mas eu sei que a gente tem um provérbio que a gente sempre fala, não é? Não sei se também está escrito na Escritura, agora me foge da memória se é um texto bíblico, não é? Mas o fato é que a gente percebe que a alegria vai realmente arrancando a tristeza, limpando a ganância, tornando a pessoa generosa, uma vontade de agradar a Deus. É fato isso. Você sabe que até o serviço sacrificial é agradável? Quando a gente serve a Deus com alegria, a gente não serve por obrigação meramente. É um serviço alegre. Então Zaqueu estava descobrindo a alegria e já queria servir, e já queria ser generoso com alegria. O Salmo 100 diz: servi ao Senhor com alegria. Então quem é salvo é também servo, porque Jesus é Salvador, mas é também Senhor na nossa vida. E ser servo não é somente uma escolha, não é? Não é somente, dizem até que servir é uma escolha, mas na verdade servir é prazer, é ter prazer. Vejam, por exemplo, o que está escrito no Salmo 40, que é repetido em Hebreus 10. Jesus, palavras que são direcionadas, que são ditas como se fosse uma profecia sobre Jesus, e diz lá: deleito-me, tenho prazer, tenho alegria de fazer a tua vontade. Quer dizer, não era alegria só de cumprir uma obrigação, não era um desejo de cumprir a obrigação de Deus Pai, que havia planejado um ato sacrificial para a salvação do mundo. Não era só isso, a obrigação, obedecer por obrigação, não, era obedecer com alegria. Então, deleito-me em fazer a tua vontade. Então, que nós possamos descobrir, redescobrir, repensar o que de fato é a alegria do cristão, a alegria verdadeira que vem do Senhor.